Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo para reflexão. Encontramos em Deuteronômio, no capítulo 31, e o versículo de número 8. Está escrito assim: O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Aqui temos palavras ditas por Moisés a Josué, ocasião em que Deus tinha dito a Moisés que os seus dias terminariam ali e ele não passaria o Jordão para possuir a terra prometida. Mas Deus já vinha preparando Josué há muito tempo. Desde quando ele saiu do Egito, Josué saiu do Egito, Josué e Caleb, e veio com Moisés andando por toda aquela caminhada, 40 anos no deserto. E diz o seguinte, ele disse, eu já sou da idade de 120 anos, não posso mais sair nem entrar, e além disto, o Senhor me disse, não passarás o Jordão. E o Senhor passará diante de ti, destruirá as nações, para que a possuas. Josué passará diante de ti. O próprio Deus falou a Moisés que quem iria dar seguimento à grande obra que Moisés fez seria Josué. Aquele moço que nunca se apartava da tenda, aquele capitão vitorioso que estava sempre ao lado de Moisés, submisso, fiel, leal, prudente, um cooperador, um ajudador de Moisés, que guerreava as pelejas. Josué não fez nenhum motim, Josué não criou nenhuma narrativa, como é comum nos dias de hoje, criar narrativas mentirosas para destruir as pessoas. Josué não fez isso contra Moisés. Josué nem sequer disse que desejava liderar o povo. Ele ficou no seu lugar e Deus então o chama. E só que nós encontramos aqui as palavras de Moisés para Josué não foram palavras de ressentimento. Eu não posso ir, você vai no meu lugar e vou dizer uma coisa para você, viu? Você vai se arrepender de ter aceitado esta proposta. Não, Moisés não fez isso. Tem muitas pessoas que fazem assim. Quando chega o tempo deles sair de cena e Deus colocar outro no lugar, eles começam a falar mal do trabalho, da função, da responsabilidade que a pessoa vai assumir para desmerecer e colocar dúvida no coração da pessoa. Moisés não agiu desta maneira. Moisés teve graça de Deus para lidar com esta situação, entendendo que o seu tempo havia chegado ao fim. Então Elise chamou Moisés a Josué e disse aos olhos de todo Israel, esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. Moisés, dizendo aqui, que essa responsabilidade, a partir de agora, ela estava nos ombros de Josué. E veja o que Moisés disse. Que palavras bonitas, quando alguém percebe que cumpriu a sua parte, findou os seus dias, e ele agora precisa encorajar e animar quem vai dar sequência. Ele diz, o Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Olha que encorajamento bonito que Moisés deu a Josué. O Senhor vai diante de ti, dizendo, o Senhor vai na sua frente, Josué. Você não precisa ficar preocupado. O Senhor indo na frente, tudo vai dar certo. Tudo vai se realizar de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Esta é a primeira coisa das 4 que Moisés falou para Josué. Então a primeira é, o Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti.
Quando nós temos esta convicção, esta certeza de que Deus vai na nossa frente, tudo mais se resolve. E nós observamos que em várias partes da palavra de Deus, o Senhor sempre está dizendo que Ele irá adiante de cada um de nós. E Ele vai fazendo o quê? Ele vai tirando toda a estratégia do inimigo, Ele vai quebrando, Ele vai rompendo todas as barreiras que tiverem levantado, como o próprio Isaías deixou registrado aqui no seu livro, no capítulo 45, e o versículo 2 está escrito assim: Eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Então, quando Deus vai na frente, não há barreira, não há impedimento, não há ferrolhos, não há portas, não há exército, não há ninguém que possa parar o mover de Deus. E Moisés disse a Josué: O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Josué, o Senhor Deus, Ele vai na sua frente. Então, para Josué, era seguir o Senhor, passo a passo. Segunda coisa que Moisés disse: E Ele será contigo. Ele não só vai na sua frente, mas Ele será contigo. Ele será alguém que você possa ter a firme convicção de que a presença, o poder de Deus estará sempre contigo. Deus será contigo. Segunda coisa que Moisés falou para Josué: Veja, o Senhor vai na frente e Ele será contigo. Então ele vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as barreiras, destruindo os ferrolhos, e Ele será contigo para te animar, encorajar, fortalecer, te dar as estratégias necessárias para que você então saiba como se movimentar naquela situação. A terceira coisa que Moisés disse a Josué foi: não te deixará. Então veja, quantas palavras de Deus para Josué. O Senhor vai adiante de ti, Ele será contigo, Ele não te deixará. Você não vai ficar sozinho. Não vai ter um momento em que parece que Deus vai estar ausente e você sozinho lá. E agora o que fazer? Como fazer? Não. Ele não te deixará. Isto mostra a presença constante do Senhor na vida de Josué. E a quarta coisa que Moisés falou é: e nem te desamparará. Você não vai sofrer o desamparo, o abandono. Não, Deus não te desamparará. Ele estará contigo em todo tempo, em todo momento, para te ajudar, para te fortalecer, para te orientar. Então estas foram palavras de Moisés para Josué, quando Deus ordenou que ele nomeasse Josué em seu lugar, para dar continuidade à sua obra. Agora veja as palavras de Deus para Josué no primeiro encontro de Josué com o Senhor Deus. Aqui em Josué, no capítulo 1, note que aqui foi Moisés que disse as palavras a Josué. O que Moisés disse? O Senhor é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo. Ele não te deixará e nem te desamparará. Observe as palavras de Deus. Josué 1:1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Moisés morreu. Agora quem foi falar com Josué foi Deus. Filho de Nun, servo de Moisés, disse: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será vosso termo. Olha as promessas de Deus agora. Nem o mal se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés.
assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Moisés disse, o Senhor não te deixará, o Senhor não vai te desamparar. Moisés experimentou isso na vida. O Senhor não o deixou, o Senhor não o desamparou, o Senhor esteve sempre com ele, o Senhor foi à frente dele, abrindo o caminho, e ele seguiu as pisadas do Senhor. Veja mais o que Deus disse a Josué. Nenhum se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então, o Senhor disse a ele, não temas, tem bom ânimo, não pasme, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Que promessa bonita! Moisés falou da parte de Deus para Josué, e o próprio Deus depois, no primeiro encontro com Josué, Deus confirmou todas aquelas palavras que ele tinha dito através de Moisés. E Josué então teve o conforto, o consolo e a fortaleza no seu coração para seguir ao Senhor. E diz a Escritura, nenhuma de todas as palavras que Deus falou a respeito de Josué caiu por terra. Todas elas se cumpriram. E quando nós olhamos para a nossa vida, o Senhor Jesus, depois de resultado, ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, em todos os dias, o Senhor é aquele que vai adiante de nós. Ele toma a nossa dianteira. O Senhor é aquele que será conosco. Ele estará conosco a todo instante. Ele não nos deixará e nem nos desamparará. Então, veja, o mesmo cuidado que Deus teve com Josué, ele tem comigo, ele tem com você, ele tem com cada um de nós. Então, não há por que ficar perdido em meio às turbulências, às dificuldades, os problemas, os desafios que se levantarem diante de nós, porque nós temos uma promessa de Deus para a nossa vida. A promessa de Josué foi a promessa detalhada, mas a promessa que Jesus nos fez, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, nela está incluído que ele é aquele que vai na nossa frente, ele é aquele que peleja as nossas batalhas, ele é aquele que será conosco, ele não nos deixa, ele é aquele que não nos desampara, sempre está próximo para nos conduzir de triunfo e de vitória em vitória. Então observamos aqui, eu não sei como você deve estar hoje, mas encoraja-te e anima-te com esta promessa de Deus também para a sua vida. O Senhor é aquele que vai adiante de ti. Não importa qual seja o caminho por onde você tem que passar, Deus vai na tua frente. E Ele será contigo, Ele estará presente continuamente na sua vida. Ele não te deixará só. Ele fará companhia. Ele não te desamparará. O poder de Deus e a presença de Deus será real na minha e na sua vida. Portanto, encorajemo-nos e tenhamos ânimo de saber que Deus é aquele que cuida de cada um de nós. E em cada momento da nossa vida, o Senhor é aquele que nos conduz, que nos pega pela mão, que quebra as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, a estratégia do inimigo, os embaraços, os impedimentos, ele coloca-os por terra, aplana o nosso caminho e nós atravessamos, seguindo as pisadas do Senhor, confiados nele, amparados por ele, abençoados por ele e confirmados por ele. E, portanto, deve ser então nosso dever em saber que Deus trabalha tanto a nosso favor e em nós, que da nossa parte, nós só temos que abrir do coração um tributo de alegria, de gratidão e de reconhecimento daquilo que o Senhor tem feito por nós. E a presença dele
permanente sobre a nossa vida. Que você também possa hoje ser grato a Deus por tanto cuidado de Deus, por proteção e livramento. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti, ele será contigo, ele não te deixará e nem te desamparará. Portanto, siga, não temas, não te espante, não pare, não desiste, não volte atrás, siga adiante, esforça-te, anima-te, e o Senhor será contigo e te conduzirá de vitória em vitória. Querendo Deus, amanhã retornaremos.